Olá, terceiro ano, bom dia. Tudo bom com vocês? Hoje a nossa aula será um pouco diferente. Nós não iremos falar sobre nenhuma produção textual específica, sobre nenhum gênero, sobre nenhum elemento. Mas pensando que a escrita de vocês tem sido muito produtiva, eu vim trazer algumas dicas de português para que nós possamos escrever melhor. A primeira dica é em relação ao uso dos porquês. Nós temos 4 tipos de porquês: porquês separados, porquê junto, porquê com acento e porquê sem acento. Vamos ver cada um deles. O porquê separado é utilizado sempre em perguntas. Então, quando você for perguntar de forma direta ou de forma indireta, utilizará o porquê separado. Mas quando utilizar o acento, o porquê sem acento é utilizado no início da pergunta ou em perguntas indiretas. Por exemplo, por que você não veio à aula? Gostaria de saber por que você não veio à aula. Nestes dois exemplos, nós utilizamos o porquê separado sem acento. O porquê separado com acento é utilizado no final da pergunta, quando o que está ali encostadinho do ponto de interrogação. Por exemplo, você não veio à aula por quê? Eu tenho 3 formas de fazer a mesma pergunta e utilizarei porquês diferentes. E o porquê junto? Quando a gente utiliza o porquê junto sem acento, ele é sempre utilizado na resposta, quando você vai dar resposta para alguma indagação, para algum questionamento. Por exemplo, eu não vim à aula porque estava doente. Esse já é um porquê de resposta. Então, é um porquê junto e sem acento. Mas e o porquê junto com acento? Quando que a gente utiliza? Bom, o porquê junto com acento, ele sempre vai ser utilizado quando você puder substituir por o motivo, a razão. E ele sempre vem após o artigo o. Então, porquê junto e com acento sempre será o porquê. Por exemplo, o porquê de eu não ter vindo à aula foi estar passando mal. Agora você já sabe o uso dos porquês. Não se esquece. Outras palavrinhas que também trazem muita dúvida é o uso de mais. Nós temos 3 tipos de mais, que tem o som parecido, mas tem a escrita diferente. Eu tenho mais sem i, que muita gente fala que é mães, mas não tem tio, tem? Eu tenho mais com i e eu tenho mais sem i e com acento. Como será que utiliza cada um deles? O mais com i se relaciona à quantidade. Eu tenho mais bonecas do que você. O mais com i sempre será ao contrário de menos, tem relação com quantidade. Agora o mais sem i. O mais sem i, sem acento, ele tem uma relação de oposição, ou seja, de contrário. Pode ser sempre substituído por porém. Um exemplo: choveu, mas tive que sair. Ou seja, quando chove, é preferível que fique em casa. Mas, porém, mesmo assim, eu tive que sair. Agora o mais sem i e com acento. Vocês já ouviram falar? O mas sem i e com acento é o plural de má. Ela é má. Elas são más. É um adjetivo. É uma qualidade. Tem relação com maldade. Ok? E quando utilizar este ou esse? Preste atenção nesta imagem. O este está apontando para frente, para o futuro. E o esse aponta para trás, para o passado. Então, sempre que você quiser se referir a algo presente
ou futuro, você vai utilizar este. E sempre que você quiser fazer relação a algo no passado, você vai utilizar esse. Além disso, a gente utiliza para questões de distância. Por exemplo, este copo está perto de mim, que sou o falante. Agora vamos dizer que eu queira falar sobre um copo que está na sua mão. Eu vou falar esse copo, porque está distante do falante. Então, o este e o esse, eles podem ter referência com distância, lugar, posição de alguma coisa. Quando está perto do falante, eu uso este, e quando está longe do falante, eu uso esse. Ou relação com o tempo. Quando for tempo presente ou futuro, eu uso este, e quando for tempo passado, eu uso esse. E meio e meia. Quando eu utilizo meio e meia, quando meio significar metade, ele vai variar para o feminino e vai concordar com o substantivo que está fazendo referência. Por exemplo, meio-dia, meia hora. Então, se está fazendo referência a uma palavra masculina, fica meio. Se está fazendo referência a uma palavra feminina, fica meia. Agora, quando meio significar um pouco. Por exemplo, eu estou meio triste. Eu estou um pouco triste. Mesmo sendo mulher, não vou falar meia triste, senão é uma meia de calçar. Então, quando significar um pouco, só vai existir meio no masculino. Outras palavrinhas que também têm a pronúncia igual, mas a escrita diferente. Sem. Sem com S e sem com C. Qual a diferença de sem com S e sem com C? Sem com S significa que você não tem aquilo. Por exemplo, estou sem caneta. Estou sem dinheiro. Estou sem lápis. Quer dizer que eu não tenho, que falta. Agora, sem com C significa o numeral. Tenho 100 bonecas. Tenho 100 reais. Okay. Acento. Acento com C e acento com 2 S. O acento com C tem relação com os sinais gráficos que nós colocamos acima das palavras. Então, temos o acento agudo, o acento circunflexo e o acento com S é o local onde você senta. Sentar não é escrito com S? Então, você pode gravar assim. Sentar é escrito com S e acento também vai ser escrito com 2 S. Concerto. Concerto com C e concerto com S. Concerto com C vai ter sempre relação com musical, com música, com instrumentos. Então, um concerto. Vou assistir ao concerto no Teatro Municipal. E o concerto com S vem de concertar. Por isso, escrito com S. E quando utilizar mal com U ou mal com L? Mal com L é o contrário de bem. E mal com U é o contrário de bom. Por exemplo, o lobo mau, ele seria um lobo bem ou um lobo bom? Lobo bom. Então, é mal com U. Agora, estou me sentindo mal. Seria estou me sentindo bem ou estou me sentindo bom? Estou me sentindo bem. Então, é mal com L. Sempre que a gente substituir pelo contrário e for bem, será mal com L. E for bom, será mal com U. Outras palavrinhas também que são com a mesma pronúncia, mas têm escrita diferente. São 3 palavrinhas diferentes. Seção iniciando com C e 2 S no meio. Seção iniciando com S e 2 S no meio. E seção iniciando com S e C cedilha no meio. Vamos entender como é cada uma delas? A seção escrita com C vem de ceder. Ceder é escrito com C. Então, seção com o significado de ceder, de abrir mão, de desistir, será com C inicial e 2 S. Agora, se eu for pegar uma sessão de cinema, uma sessão de autógrafos, sessão da tarde, que passa na televisão, aí começa com S e tem 2 S no meio. Sempre que sessão significar um espaço de tempo de uma atividade,
será seção com S inicial e 2 S no meio. Então, eu vou fazer uma sessão de fotos, uma sessão de limpeza de pele. Tudo isso é num espaço de tempo determinado. E a sessão com S e C cedilha no meio? Essa tem relação com o departamento. Por exemplo, se você vai ao mercado, tem várias seções. Seção de laticínios, seção de farinhas, seção de carnes. Essas seções são com S inicial e C cedilha no meio. Ou quando você compra um jornal, ele também é dividido em várias seções. Seção de esporte, seção de atualidades, seção de anúncios. Então, são divisões de alguma coisa, certo? É um departamento, é uma divisão. Então, sempre que a seção for uma parte de um todo, será com S inicial e C cedilha no meio. Embaixo. Você pode não saber, mas embaixo está correto tanto escrito junto quanto escrito separado. Mas cada escrita possui um significado diferente. Embaixo, separado, é quando baixo for um adjetivo, uma qualificação. Então, por exemplo, esta parede está decorada em baixo relevo. Eu falarei em baixo tom de voz. Percebem que nesses exemplos nós podemos substituir baixo por alto? Agora, em baixo junto tem sempre o significado de localização, de lugar, e ao contrário de em cima. Por exemplo, a menina estava embaixo da mesa. Embaixo, junto, que vai ser o contrário de em cima. E por falar em cima, vamos tirar uma dúvida. Existe em cima, junto e separado? Não! Em cima só tem separado. São duas palavras. Em cima, que é o contrário de embaixo. Outra expressão muito importante, que às vezes utilizamos muito, é agente. Agente separado tem o mesmo significado de nós. Nós vamos ao cinema, a gente vai ao cinema. E o agente junto, ele existe? Existir, ele existe. Só que o agente junto, ele vai ser um agente secreto, tipo 007. Ou um agente policial, não vai ser o substituto de nós. Combinado? Agora, para não errar mais, eu vou deixar aqui do lado a grafia de algumas palavras que a gente sempre fica em dúvida. Com certeza, de repente, a partir de novo e por isso. Todas essas expressões são escritas separadas. Agora que vocês já estão craques na grafia e já solucionamos as dúvidas a respeito de muitas palavras, claro, existem outras tantas que nós podemos falar num próximo vídeo. Mas com essas que explicamos hoje, já solucionamos muitos casos que às vezes ficamos em dúvida, não é? Pois bem, você agora vai pegar a sua apostila de redação, na redação 1, e vai observar esse texto aqui. Olhem comigo aí na tela. Observe a charge. O que você quer de presente no ano novo? Um futuro melhor. Charges atuais. Historicamente, o Brasil sempre foi um país com pobreza, concentrado em crianças e jovens, e apesar do retrocesso recente, as condições destes grupos até melhoraram nas últimas décadas com a implementação de programas sociais, como o Bolsa Escola nos anos 90, depois incorporado ao Bolsa Família. De acordo com a charge acima, escreva sobre quais motivos levaram o menino a pedir de presente um futuro melhor. O que eu quero que você escreva, então? Qual a sua opinião sobre os motivos que levaram o menino a pedir um futuro melhor de presente de ano novo? Quero que você reflita sobre uma situação que provavelmente não deve ser a sua. Por exemplo, aqueles alunos que hoje em dia não têm acesso à internet para ter a oportunidade de assistir às videoaulas como você tem assistido. Qual a sua opinião sobre isso? O que nós precisamos ter para construir um futuro melhor? Escreve seu texto com no mínimo 10 linhas, tira uma foto e envia para o meu e-mail
ou pela agenda digital. Eu aguardo os textos de vocês e até a nossa próxima aula.